Você sabe definir exatamente qual que é a diferença entre individualidade e egoísmo, não? Eu tenho algumas ideias, mas não tenho nada definitivo, né? Que eu penso, não é basicamente é isso. Grosseiramente, digamos assim, eu diria que uma pessoa individualista, com muitas aspas, né, seria talvez uma pessoa, vamos colocar assim, acho que antissocial é muito forte, mas é uma pessoa que gosta de estar sozinha, de estar consigo mesmo. Ela, se tiver a opção entre fazer algo com outras pessoas e ler um livro, eu acho que ela prefere ler um livro. Ah, você se considera individualista, então, Eu me falei. considero individualista. Nesse sentido. Eu acho que nesse sentido, o individualista é uma pessoa que preza muito por si, gosta de estar consigo, gosta das coisas para ela. E aí, onde eu traço a diferença com o egoísta é que eu acho que o individualista não necessariamente ele tá pouco se lixando com o outro. O egoísta acho que tá, da maioria das vezes é ele, só ele, não quer saber do outro, o outro que se exploda. Agora o individualista, ele preza por si, gosta de estar consigo, enfim, faz as coisas para si, pensa em si, mas ele, se precisar, se o outro estiver em volta, enfim, ele vai ajudar, ele vai se importar. Eu acho que talvez o individualista, nesse sentido que você falou, que eu até acho que concordo, não que você seja o dicionário Aurélio, mas pode ser o dicionário Áureo, dá na mesma. Eu acho que faz sentido, mas também pode ser um estado de espírito, porque quando você define desse jeito, eu me encontro em vários momentos num estado individualista. Eu quero ficar na minha, sozinha, vendo minha série sozinha, assistindo um livro sozinha, trabalhando sozinha muitas vezes também. Mas sabe uma coisa que eu acho que acontece? E aí eu quero saber sua opinião e também do pessoal que estiver assistindo, quiser comentar com a gente. Que é o fato da gente não parar pra pensar em certas coisas. Eu tava citando o fato da minha experiência fora e tal. E uma das coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, por exemplo, é catar o cocô do cachorro. Quando você chega numa cultura em que isso não é uma obrigação apenas, porque é sim uma obrigação, mas também é esperado de você. Existe uma expectativa de que você pense no outro e cate o cocô do cachorro. No Brasil, por si só, se eu nunca tivesse saído daqui, eu nunca ia pensar nesse tipo de coisa, sabe? Parques fechados para cachorro, por exemplo. No Brasil é uma coisa que a gente não pensa. Onde as pessoas podem ir levar os seus cachorros, ainda mais hoje em dia que tem gente pra caramba que tem cachorro como filho e não tem filho em si para levar no parque. Então eu acho que talvez, somado ao individualismo e ao egoísmo, quando você pensa nesses casos, pode ter essa situação de que agora, no meio da pandemia, no meio da quarentena, muita gente vai abrir o olho e vai começar a perceber o outro, porque existe essa necessidade. É a história dos cartões nos elevadores, por exemplo. As pessoas falando, meu nome é X, moro no apartamento X, se você é idoso e não quer sair de casa, basta me chamar que eu faço as compras pra você. Se a gente não tivesse nessa situação, ninguém ia pensar nisso. E viralizou, eu acredito, exatamente porque quase ninguém pensou nisso. Uma pessoa teve essa grande ideia e o negócio inspirou muita gente. Aí eu acho que a gente chega numa questão que eu acho que é muito difícil, né, de responder. Temos que encontrar um equilíbrio, mas é o fato de se o individualismo é um traço de personalidade ou é algo que em alguma medida é incutido de fora na gente, né? Porque se a gente parar para pensar, o ser humano é um ser social, né? Se nós não tivéssemos o nosso pai e nossa mãe para cuidar da gente na nossa tenridade, a gente ia morrer. Então, desde pequeno, a gente está criando laços sociais. Então, vamos colocar assim, essencialmente acho que é muito forte, mas a gente é inescapavelmente um ser social, certo? O individualismo, nesse sentido, ele seria algo que vai contra essa natureza social do ser humano? Eu não acho. Que não, eu acho que você gostar de si mesmo, não vejo problema nenhum. A gente está numa sociedade em que isso é importante, né? Senão também a gente fica refém digamos assim, de um totalitarismo em que, em tese, comum é imposto para todo mundo e não se respeita a diferença, enfim, esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção nessa discussão toda é justamente o fato de como a sociedade atual, essas coisas parecem que muitas vezes elas vêm de fora para dentro. Essa ideia do individualismo. A gente vive numa sociedade em que nós somos meio que
CEOs da nossa empresa, né? A despeito da área, a gente sempre está concorrendo, parece, com outras pessoas. Nós temos que nos aprimorar, nós temos que melhorar. CEO da própria pessoa, você quer dizer? CEO da própria pessoa. A gente sempre tem que se preparar, se melhorar, a gente tem que adquirir novas técnicas para sempre vencer, ter uma vida melhor e tal. O tempo todo isso vem sendo incutido na nossa cabeça, né? Então, em alguma medida, o outro, muitas vezes, para muitas pessoas, é quase como um competidor. Um concorrente. Um concorrente. E nesse sentido, é que causa um puta espanto quando vem uma mensagem como essa no elevador. Olha, eu faço uma coisa para você e não estou esperando nada em troca, né? Essas situações de crise, assim como a que a gente está passando agora, elas, penso eu, né, que elas são oportunidades para gente que nos fazem refletir sobre a nossa, digamos, forma de vida, né? Como é que a gente estrutura a nossa vida? Eu sou dessas pessoas que acreditam que todo tipo de relacionamento é um relacionamento de troca, né? Em que você tá sugando o que o outro pode te oferecer e o outro tá pegando de você o que você pode oferecer para ele. Não necessariamente isso precisa ser tão aberto igual talvez esteja sendo ultimamente, assim. Talvez a ideia é que isso seja velado e, não sei, pelo menos no mundo corporativo, no mercado que eu vivo, essa questão do ego e da troca, ela é muito transparente algumas vezes. A pessoa deixa bem claro, eu vou fazer isso pra você porque eu quero que você faça isso pra mim mais pra frente. E eu acho que isso surpreende, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o individualismo e o egoísmo são coisas intrínsecas do ser humano, porque, de alguma maneira, você precisa dessas duas coisas pra sua sobrevivência. Sim. Se você estiver numa situação de risco gigantesca, óbvio que vai ser lindo você ser uma pessoa proativa e que vai ceder o seu lugar ou vai morrer em prol do outro, muito bonito e tudo mais, mas no fundo, o que todo mundo quer fazer é se salvar, no final das contas. Então acho que isso também tem que ser levado em consideração. Acho que a questão aqui é a mesma questão de todos os outros problemas que a gente tem relacionado a todas as outras coisas do mundo, que é o exagero, né? O extremo. Sim. É você ignorar o outro. Por exemplo, eu comecei falando do Justus, vou aproveitar para falar porque eu tô 100% putaço que ele deletou vários comentários meus na publicação dele, então eu já vou aproveitar para falar aqui. Que é, mano, vão morrer só os velhinhos e as pessoas doentes, que são 15 mil pessoas perto da economia do Brasil. Aí é um individualismo e um egoísmo de um tamanho, num extremo tão gigantesco, que eu não consigo nem assimilar, tá ligado? Enquanto sobrevivência. Porque, tipo assim, você não tá correndo risco de vida. Se tem uma pessoa que não tá correndo risco de vida, é você. Essa parte foi só pra eu xingar um pouquinho. Agora eu já nem sei o que eu vou falar pra continuar.